Vamos lá, gente. Continuando nossa aula sobre o contrato preliminar. Nós vimos que o contrato preliminar, ele não necessariamente, apesar do código estabelecer a obrigatoriedade de registro, ele não necessariamente precisa ser registrado para ter validade entre as partes. Se o contrato preliminar não for registrado, ele tem plena validade entre as partes. Se ele for registrado, ele tem validade erga omnes, ou seja, perante terceiros que, porventura, adquiram bem, por exemplo, ou a uma pessoa que faça uma outra promessa de compra e venda. Então, o registro impede que a pessoa possa fazer promessa de compra e venda ou contratos preliminares do mesmo produto ou do mesmo bem com várias outras pessoas, né? Então, nós vimos, por exemplo, o pré-contrato de um jogador de futebol. Quando ele faz esse pré-contrato, ele precisa fazer o registro na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para que não possa outro clube assinar pré-contrato com ele. Tudo isso são contratos preliminares. E nós vimos o 462, o 463, que estabelece justamente essa obrigação de fazer, em não havendo a cláusula de arrependimento. O 464, que estabelece o poder do juiz de determinar a feitura, a realização do contrato definitivo pelaquela parte que se negou a fazer o contrato definitivo, é o poder coercitivo por parte do Estado, por parte do julgador. E o 465, que estabelece que em caso de não interesse em fazer aquele contrato definitivo da parte credora, ou seja, a parte que está litigando, que está judicializando, ele pode simplesmente resolver o contrato, fazer o distrato e receber a indenização pelas perdas e danos. E o 466, que nós já vimos inicialmente, é aquela primeira espécie do contrato preliminar, que é o compromisso, né, a promessa unilateral, promessa de vontade unilateral, que são aquelas situações do arrendamento mercantil, que eu já trouxe para vocês, que embora o STJ tenha definido na súmula 293, nós vimos lá mais atrás, que o contrato de arrendamento mercantil não perde a sua natureza se a parte que está na posse do bem já pactua com o proprietário do bem a venda, a diminuição, a diluição dessas parcelas da venda ao longo dos meses. Mesmo assim, não perde a característica de arrendamento mercantil. Mas, no meu entender, e de vários outros professores do direito civil, isso fulmina a possibilidade de aplicação do 466, porque o 466 trata-se de promessa unilateral. A partir do momento que, mesmo no arrendamento mercantil, qual é a diferença do arrendamento mercantil para locação? Locação não há opção de compra no final. Arrendamento mercantil há opção de compra no final. Mesmo nesse arrendamento mercantil, sendo uma opção de compra no final, quando as partes já pactuaram desde o início uma forma de diluição de pagamento, é porque ambas as partes já tinham o ânimo, a vontade de realizar aquela obrigação de fazer no final, que seria a compra e venda do bem. Então, no meu entender, trata-se de uma relação, de um compromisso bilateral e não mais unilateral. Mas, se o arrendamento mercantil for feito de forma simples, sem diluição ao longo dos meses de valores relativos à compra daquele bem, à compra futura daquele bem, então estaríamos diante da hipótese do 466, que trata da promessa unilateral. Bem, nós vamos agora tratar da promessa de compra e venda de bem imóvel. Por quê? Porque esse tipo de contrato preliminar, essa promessa é o principal instrumento que nós temos nas relações dentro do nosso ordenamento jurídico, nas relações comerciais, nas relações imobiliárias. E aí vocês precisam entender um detalhe. Qual é esse detalhe? O 463, parem lá e voltem no 463, parágrafo único, determina que tenha que ter o registro do contrato preliminar para que ele tenha validade. Nós já vimos que o contrato preliminar genérico, ele pode ser registrado ou pode não ser registrado, segundo os entendimentos do STJ. Súmula 239, enunciado 30 do Conselho de Justiça Federal, não há necessidade do registro. O registro é apenas para fins de valer aquele contrato perante terceiros, tá?
Então, já estamos sabendo disso do ponto de vista do contrato preliminar genérico. O contrato, a promessa de compra e venda de bem imóvel, que é um contrato preliminar, se for registrada, como determina o parágrafo único do 463, vocês podem ver, podem ir paralisando toda vez que eu tratar de um artigo, parem, vejam, abram nele. Se essa promessa de compra e venda de bem imóvel for registrada, nós não teremos mais contrato preliminar. Nós estaremos diante de um direito real de aquisição do promitente comprador. Se nós estamos falando de promessa de compra e venda, então nós temos duas partes. O promitente comprador, promitente é aquele que está prometendo comprar, e o promitente vendedor, que é aquele que está prometendo vender. Quando esse contrato se transformar no contrato definitivo de compra e venda, aí nós teremos comprador e vendedor. Mas como se trata de um contrato prévio, de uma promessa, então nós temos promitente comprador e promitente vendedor. Então toda vez que a questão falar em promitente vendedor, promitente comprador, você já sabe que está tratando-se de um contrato preliminar, ou de um contrato prévio, ou de uma promessa de compra e venda. Se a questão falar em comprador e vendedor, sem falar nada relativo à promessa, então você já sabe que estamos diante de um contrato definitivo de compra e venda. Então, a promessa de compra e venda, se ela for registrada, ela passa a ser um direito real de aquisição do promitente comprador. E onde é que está isso? Artigo 1225, inciso 7 do Código Civil, cumulado com 1417 e 1418. Para tudo aí e abre no 1225. São direitos reais, inciso 7º, o direito do promitente comprador do imóvel. 1417, mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou arrependimento, abre um parênteses aí. Nós já vimos que se houver cláusula de arrependimento, significa dizer que as partes, ao final do contrato preliminar, não estão obrigadas a realizarem o contrato definitivo, porque elas podem se arrependerem daquele contrato. Então, a cláusula de arrependimento, se estiver gravada no contrato preliminar, tem um condão de afastar a obrigatoriedade caso ela seja invocada por uma das partes. E aí, eu quero trazer mais um detalhe para vocês. A Lei 13.786 de 2018 tratou dos casos de distrato é quando há resolução do contrato, das incorporações imobiliárias. O que é isso? É muito comum que um cidadão, uma cidadã, compre um imóvel e não tenha o dinheiro todo para poder fazer o pagamento. Ou compre um imóvel na planta, ou compre um imóvel ainda sendo em construção, antes do habite-se. Então é muito comum que você faça uma promessa de compra e venda e a Lei 13.786 de 2018, que entrou em vigor em 28 de novembro de 2018, regulamentou toda essa questão. Então, se você deu entrada no imóvel financiado, deu entrada no imóvel na planta, se você se arrependeu até 1 ano antes, até 2 anos antes, até antes da entrega das chaves, quanto você tem direito de receber, quanto a incorporadora tem direito de reter a título de multa. Tudo isso está previsto lá na Lei 13.786 de 2018, com validade a partir do dia 28 de novembro de 2018. Então, os contratos imobiliários que foram feitos posteriormente a essa data se sujeitarão aos efeitos dessa lei. Então, depois, com calma, deem uma lidinha nessa lei, uma lei pequena, mas vale a pena porque está dentro da nossa discussão. Então, voltando, 1417, mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, porque o 462 já nos diz que o contrato preliminar não precisa seguir as mesmas formas do contrato definitivo, então pode ser por instrumento particular, e for registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. 1418. O promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste foram cedidos
a outorga da escritura pública, da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar. E se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Nós já vimos que a adjudicação compulsória é aquela medida obrigatória, compulsória, pela qual o juiz ordena ao cartório a feitura da escritura pública, do contrato definitivo de compra e venda. Então, qual é o detalhe aqui? Se a promessa de compra e venda de bem imóvel for registrada sem cláusula de arrependimento, for registrada no cartório de imóveis, passa o promitente comprador a ter um direito real de aquisição daquele bem. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que o produto, a consequência do contrato, da promessa de compra e venda, passa a ser uma obrigação de dar. O promitente vendedor tem a obrigação de dar o bem e fazer a escritura pública, porque passa a ser um direito real, um direito que incide sobre o bem, tá? Se a promessa de compra e venda não for registrada, ela será um contrato preliminar. E em sendo o contrato preliminar, o produto dessa promessa de compra e venda de bem imóvel será uma obrigação de fazer. Sendo uma obrigação de fazer, caso a outra parte não cumpra com a sua obrigação de fazer, ela terá duas hipóteses. Ou pedir, solicitar ao juiz que faça e determine que ela faça o contrato, ou fazer o distrato e resolver com perdas e danos. Lá estamos diante de um direito pessoal, a obrigação de fazer promessa de compra e venda de bem imóvel sem registro. A promessa de compra e venda de bem imóvel registrada em cartório sem cláusula de arrependimento gera o direito real de aquisição do promitente comprador, gerando uma obrigação de dar. Nesse caso do direito real de aquisição, não terá possibilidade de haver distrato nem resolução por perdas e danos. Então tá aí a diferença da promessa de compra e venda, se for registrada, direito real de aquisição, obrigação de dar, impossibilidade de distrato e resolução por perdas e danos. Se a promessa de compra e venda de bem imóvel não for registrada, segue a norma geral dos contratos preliminares. Então, até o próximo vídeo, onde falaremos sobre contratos aleatórios.